O Agora Metrópolis começa com um furo de reportagem da nossa equipe em São Paulo. A produtora Go Up Entertainment, responsável pelo filme Dark Horse, declarou que o filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro custou 13 milhões e 300 mil dólares, o equivalente a pouco mais de 75 milhões de reais. Metrópolis teve acesso a uma perícia privada contratada pela própria Go Up, na qual é informado um orçamento bem inferior à quantia que teria sido negociada pelo senador Flávio Bolsonaro com o banqueiro Daniel Vorcaro para bancar esse longa. Eu estou ao vivo com o Renan Porto, o repórter responsável pela matéria, para que ele traga aí mais detalhes. Renan, muito boa tarde. Boa tarde, Rafael. É isso mesmo, como você bem falou. Essa, na verdade, é uma declaração que foi feita em uma perícia contratada pela própria Go Up Entertainment e apresentada num processo judicial em que uma ONG ligada à produtora dona da Go Up, a Karina Gama, o ICB, a ONG ICB, ela responde, né? Ela é investigada por um desvio milionário num contrato com a Prefeitura de São Paulo de 108 milhões. Nesse processo, sobre esse suposto desvio, a Go Up apresentou essa perícia que foi feita por uma instituição privada ali de perícias, em que se detalha os gastos ali que ocorreram do filme ali de maneira muito superficial, né? Eles não detalham para quem foram feitos os repasses, quais eram as contas bancárias, qual foi o destino exatamente do dinheiro, quais foram os equipamentos gastos, mas tem algum tipo de detalhamento superficial sobre a natureza das despesas, né? Inclusive, chama a atenção, Rafael, a gente está falando de 75 milhões de reais que foram declarados, né? Mas a maior parte desse valor, cerca de 54 milhões, é declarada como gastos que teriam acontecido nos Estados Unidos, né? O filme, como nós sabemos, pelo menos as principais partes dele foram gravadas no Brasil, aqui em São Paulo, em outras cidades. Então, assim, esse ponto específico chama muito atenção. Eu vou pegar aqui, só para ser preciso, o detalhamento dos gastos que consta nessa declaração, né? Desenvolvimento do projeto, eles detalham isso como 383 mil dólares. Soft Production tem um tópico com esse nome, que a gente não sabe exatamente o que eles querem dizer com isso, custou ali 2,6 milhões de dólares. Pré-produção, também nos Estados Unidos, 2,6 milhões de dólares. Produção e filmagem nos Estados Unidos, 1,9 milhão de dólares. E produção e filmagem no Brasil, 3,7 milhões de dólares. Esse é o único tópico, né, que teria acontecido no Brasil, de acordo com essa declaração da Go Up Entertainment, né? E chama atenção também, Rafael, como nós mencionamos na matéria, que esse valor de 75 milhões, que na verdade nós estamos apenas convertendo, ali essa conversão é feita também pela Go Up, do valor em dólar que foi gasto, né? Porque teriam sido gastos em torno de 3,600, se eu não me engano, milhões de dólares no Brasil e 9,6, se eu não me engano, milhões de dólares nos Estados Unidos, né? E isso ali, essa conversão vai dar ali esses 75 milhões de reais, né? Mas esse valor, ele fica muito abaixo ali do que foi negociado ali, de acordo com o site Intercept Brasil, entre o senador Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, né? Como nós sabemos ali, o site menciona mensagens que teriam sido trocadas entre Vorcaro e seu cunhado Fabiano Zettel e também o empresário Tiago Miranda, em que eles falam sobre um fluxo de pagamento ali para financiar o filme, que giraria em torno de 24 milhões de dólares, que seria equivalente aos 134 milhões de reais. Então há aí uma diferença de dezenas de milhões de reais entre o valor que o filme, a produtora declara que o filme custou, e o valor que o Flávio pedia para o Vorcaro, ou pelo menos que esse valor que chegou a ser negociado ali nessas conversas ali sobre o financiamento do filme, né, Rafael? Renan, é importante essa informação porque, como a gente sabe, a própria Polícia Federal está investigando a possibilidade de que esse dinheiro negociado entre Vorcaro e Flávio Bolsonaro para bancar a produção do filme possa ter sido usada para bancar, na verdade, também Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Então, importantíssima a informação que você traz. Convido vocês que estão nos assistindo a entrar no metrópolis.com para ler a matéria completa e te agradeço por participar aqui com a gente no Agora Metrópolis. Obrigado, Rafael. Até a próxima. Olha, na manhã